Boa tarde, pessoal. Obrigada por terem vindo. Queria começar agradecendo ao Centro Cultural Olido por nos receber. A Lívia Fusco, coordenadora de difusão da SPCine, pela conexão aqui com o espaço de cinema da Galeria Olido. Ao Ethan, que me recebeu. Ao Douglas, que me ajudou a montar aqui a sala mais cedo. Agradecer ao Pedro por aceitar o convite dessa conversa, a Marcela pelo acompanhamento, pelo texto e também por aceitar estar aqui conversando hoje. E também queria dizer que esse projeto é uma realização da Lei Paulo Gustavo, com o apoio da SPCine. Eu me chamo Manuela César, eu sou artista, desenvolvi o projeto Caverna Fantasma. A Marcela Vieira é cofundadora e curadora do site A Área, com interesses multidisciplinares. Marcela também é editora da revista Rosa, tradutora literária, doutora em semiótica pela Universidade de Paris 8, em cotutela com a Universidade de São Paulo. O Pedro Vieira é editor da ICREC Edições e mestre e doutor pela FAUSP, com pesquisa em teoria do restauro, arte e espaço público. Foi coordenador da programação da SP Arte, onde criou o núcleo editorial da feira e colaborou em projetos como Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil e um documentário premiado sobre Mari Vieira. Em 2021, recebeu a menção honrosa no prêmio Tese de Destaque da USP. Então, é isso, podemos começar. Bom, a gente não combina. Obrigada, Manuela, antes de tudo, pelo convite, não só de hoje, mas da possibilidade de poder acompanhar o projeto um pouco desde o início, desde onde eu peguei. Foi muito incrível, foi muito cheio de descoberta esse processo para mim. E, a partir do convite que a Manuela fez para a gente falar hoje, eu sugeri que ela chamasse o Pedro. Acho que não é muito à toa esse convite, sendo o Pedro uma pessoa que está bastante interessado hoje pelas questões de restauro, e sendo uma pessoa da arquitetura, eu acho que isso guia um pouco, ou dá um pouco o termômetro do que essa conversa pode, qual rumo essa conversa pode levar, né? A gente não preparou exatamente uma apresentação formal de hoje. Eu acho que a gente pode fazer uma conversa um pouco aberta, com perguntas também para a Manuela, de processo, e nos apresentando. Assim, eu acho que também isso pode orientar um pouco o interesse do trabalho nas nossas respectivas áreas, minhas e do Pedro. Então, eu sou curadora de um site de arte chamado A Área, em que a gente convida, normalmente, artistas para fazer um trabalho pela primeira vez online. Esses artistas não necessariamente têm alguma experiência ou contato com arte digital antes, então, muitos deles vão fazer alguma coisa pela primeira vez. E a gente começa um trabalho assim, curatorial muito próximo. O projeto A Área foi fundado por mim, pela Lívia Benedetti. E, a partir do momento que a gente faz o convite, os artistas aceitam, a gente participa de um processo que, às vezes, pode levar anos, meses, semanas, minutos, assim, para encontrar o que pode ser o trabalho. E, durante os anos de pandemia, a gente explorou também outras áreas de atuação da área, entre elas cursos de acompanhamento e monitoramento de artistas que estejam interessados em fazer trabalho na internet. E foi assim que eu conheci a Manuela, que ela era uma das alunas artistas desses grupos, e me chamou muito a atenção, acho que de todos nós, assim, da turma, um interesse pela Manuela, que vinha do cinema, pela formação, mas um pensamento do cinema já no espaço. Nesse caso, como chamava mesmo o trabalho? No Road Movie. No Road Movie. Era uma instalação no site, em um site que ela construiu, especialmente para receber esse filme. E, durante as apresentações, porque eram apresentações para o grupo, né, tinha algo de interessante aí, que era como a Manuela mostrava esse trabalho. Então, era um filme, mas, ao mesmo tempo, tinha uma questão de navegação. Então, tinha uma questão estética do próprio site e uma questão de navegação. Era um site que eu me lembro, ele ia para a direita, esquerda, então você viajava um pouco, com muito texto, que também dava
um pouco a temperatura assim da narrativa do filme. O filme também tinha cena de estrada. Eu estou falando tudo de memória. E tinha esse interesse, sobretudo, assim, porque era um curso de acompanhamento que a gente fazia para... Geralmente, os trabalhos não estavam necessariamente prontos, era um trabalho que estava em construção. Então, as conversas foram muito guiadas para falar sobre essa questão da navegabilidade no site. Então, quando a gente estava falando de como andar, do que era importante estar em destaque ou não, e partes escondidas do site, tinha também bastante imagem. E quando a gente percebeu, a gente estava falando do site, não necessariamente do filme. E esse trabalho foi algo que também foi uma referência para outros alunos, pelo que eu sei até hoje. E quando a Manuela convidou para... a gente estava conversando, vem conversando sobre o Caverna Fantasma, eu percebi que a gente está falando um pouco sobre a mesma coisa, né? Tem um filme ali sendo exibido, mas a discussão ela recai muito para o espaço físico. Não à toa, eu acho que no dia da abertura foi uma vernissagem um pouco diferente, porque era meio todo mundo no escuro, então tinha pessoas que você conhecia que estavam ali, mas não necessariamente se encontrou, ou estava todo mundo olhando para frente, né? Então é uma situação de cinema, mas que não exigia uma atenção absoluta, e todo mundo olhando para a mesma direção, assim, você estava de lado a lado com o público, e a conversa o tempo todo entre os corredores e pessoas que não conheciam exatamente a Manuela vinham perguntar como que a gente tinha ido para ali. Então, poucas pessoas estavam falando sobre o filme, mas muito mais sobre o espaço e aquela situação, né, de vernissagem. Acho que eu conto um pouco até aqui, assim, acho que você pode, porque muito foi perguntado para mim como que foi parar até ali. Eu acho que você pode começar um pouco falando também localizando um pouco sua produção e seu interesse nesses espaços alternativos, além do filme, e contar um pouco a história de como você foi parar no cinema, porque eu acho que essa era uma curiosidade não só minha, mas de todos que foram ver. Obrigada. Boa memória sua. Então, contando um pouco assim de como que eu fui parar lá, esse projeto ele nasceu em 2023, foi uma proposta enviada para um edital de cinema expandido da Lei Paulo Gustavo com a SP Cine. Então, eu quis propor alguma coisa que pensasse o cinema na cidade, assim, que ele fosse, enfim, que fizesse sentido assim para ele ser produzido aqui em São Paulo. Então, como eu já vinha há alguns anos pensando sobre cinema e tentando deslocar um pouco o sentido do que é cinema, do que é ver um filme e como um cinema pode acontecer no espaço, foi uma oportunidade de poder pensar isso a partir da sala de cinema. Então, esse projeto ele nasce como uma ideia de fazer uma instalação site-específica para um cinema de rua, independente de qual fosse. E aí, depois que ele é aprovado, começa uma fase de pesquisa, de mapeamento dessas salas aqui, especialmente da Cinelândia Paulista, e comecei a fazer algumas visitas, assim, e entender que tinham fatores importantes que eu tinha que levar em consideração. Então, fatores de produção, eu não poderia, quer dizer, eu poderia, mas seria mais difícil fazer um projeto num espaço totalmente abandonado, por exemplo, como é o caso do Cine Marrocos. Seria uma questão de produção, assim, levar energia para lá, coisas muito básicas para trabalhar. Seria complicado tentar propor alguma coisa para uma sala que funciona, como cinema, como aqui o Cine Olido, que foi o primeiro que eu vim olhar. Para conciliar uma programação de instalação com uma programação de cinema, entendi que não era algo possível, assim. E nesse mesmo dia eu fui no Paissandu, porque é um do lado do outro aqui, e quando eu entrei lá, conversei com uma das pessoas que trabalha no estacionamento, que o cinema virou estacionamento, e ele me comentou que tinha uma sala que estava fechada, que subia por umas escadas ali. Eu dei uma olhada, o portão tinha uma corrente passada, assim, com um cadeado. Peguei o contato do gerente do estacionamento, que era o Vieira, e ele me levou lá para conhecer o espaço da sala. E quando eu vi essa sala, eu fiquei muito impressionada, né? Mas também achei que era um espaço perfeito, que ele
ele tinha essas duas camadas, assim. Ele funcionava como estacionamento, ele tinha sido ocupado por outra coisa em um andar, e no outro ele estava totalmente parado no tempo, assim. Então, achei que tinha muita coisa para explorar ali em relação à história desse cinema, e foi dessa forma que eu resolvi escolher esse lugar, assim. A questão do estacionamento também é especialmente interessante, porque como eu vinha pesquisando filme de estrada, parecia que esse era o lugar onde tudo acabaria, assim, onde o carro estacionaria e o trabalho minha pesquisa pudesse virar outra coisa. Então, acho que tem essa coincidência assim meio mágica também sobre esse espaço específico. Então, boa tarde todo mundo. Boa tarde, Manuela, obrigado. Boa tarde, Marcela, obrigado. E parabéns também pelo trabalho desenvolvido até aqui. Eu odeio falar em microfone, mas tudo bem, como tem que gravar. Quando a Marcela me chamou, eu, um pouco depois, escrevi para a Marcela e para a Manuela para poder visitar o vídeo, a instalação toda. Então, sugiro para quem for assistir ou tiver aqui, faça isso imediatamente depois. Eu vou começar, talvez, falando coisas negativas da minha própria participação aqui. A primeira delas é que, bom, eu sou muito interessado na produção artística, mas vídeo é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Então, eu normalmente não gosto de assistir vídeo. Mas eu falei, bom, sendo o convite da Marcela, vamos lá ver o que é isso. Mesmo porque, depois eu vou voltar um pouco nisso, eu estava nesse exato momento, muito interessado nas questões de patrimônio aqui do centro. E foi uma belíssima surpresa, porque os vídeos são incríveis. Então é nessa hora que eu volto vários passos e falo, não, eu gosto de vídeo, posso assistir. Bom, feito esse primeiro comentário negativo em relação a mim mesmo, o interesse de estar aqui, eu não sigo exatamente essa produção videográfica ou cinematográfica, e também não é para a gente ficar falando de arquitetura, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? No final das contas, hoje eu sou professor na FAUSP, e a minha área de interesse lá, ou a disciplina a qual eu estou vinculado, debate as questões de preservação e restauro. E nas minhas pesquisas, o que me interessa é pensar o que a gente pode aprender com a arte contemporânea, não para pensar o restauro da arte contemporânea exatamente, mas pensar restauro e patrimônio em sentido alargado. Então, esse é um trabalho que já entra na minha lista de trabalhos que me ensinaram algumas coisas nessa área, para pensar essas questões. Então, enfim, eu fiz uma série de anotações, a gente até ensaiou algum tipo de organização, eu e a Marcela, para mudar da escala da cidade, passando pelo edifício, até chegar no cinema em si. E eu acho que isso que a Manuela acabou de apresentar, né, de como ela escolhe ou como ela acha, acaba sendo esse primeiro ensinamento, né? Às vezes a gente não precisa saber exatamente o que a gente está procurando, essa coisa surge e ela faz uma primeira coisa muito bonita, que é colocar as condicionantes. Então, quais são as condicionantes que a gente tem para desenvolver um projeto? Isso acontece para qualquer obra de restauro também. Então, um preconceito gigantesco que é não pode fazer nada. É mentira. Você pode fazer dentro de alguns limites. E o mesmo a gente vê nessa sua busca. E no final as coisas vão sendo contemporanizadas, vão coexistindo. Mas, enfim, também vou voltar para falar que a gente talvez não siga essa ordem das escalas, né? Tudo bem. Uma segunda coisa que foi um acaso feliz, e é isso que eu ia retomar, anunciei que eu ia retomar,
É que há umas 2 semanas ou 3, a gente fez um exercício com alguns alunos da FAO, numa atividade de extensão, que era exatamente atualizar fichas de cadastro de imóveis tombados na cidade de São Paulo. E o eixo que a gente fez isso foi da Rua São Bento. E um dos alunos falou assim: eu tenho muito interesse pelo Cine Paissandu. Ele não está na lista? E ele estava na lista, mas não era o nosso foco. Eu falei, então não, a gente não vai fazer o Cine Paissandu. E semanas depois foi anunciado o projeto da Manuela. E aí, claro, a gente sai correndo para ver, porque é uma oportunidade de entrar nesse espaço. Mas aí, só para contar, infelizmente eu vou ficar um pouco fora tentando trazer para o projeto, né, mas dessas questões do restauro ou da arquitetura. Esse trabalho de atualização cadastral dos edifícios era muito superficialmente saber quais são esses edifícios, em quais condições eles se encontram hoje. E uma questão muito também mal interpretada no patrimônio é que as pessoas pensam sempre na fachada, está bem ou mal preservado. E pouquíssimas vezes a gente entra nos espaços para entender os edifícios como organismos complexos e não como uma imagem chapada, essa fachada mesmo, na arquitetura. E eu acho que esse é outro ensinamento do trabalho da Manuela, porque, claro, que é incrível entrar nesse espaço. A Marcela acabou de comentar que as pessoas estavam ali se olhando, se achando, e às vezes o vídeo até sai desse foco. Isso é um problema do público. Como trabalho, o que eu vejo nesses vídeos é o quanto você consegue ver aquele edifício, aquele espaço, como esse organismo complexo. E não só por um detalhe ou por uma coisa simplesmente visual. E aí eu vou adiantando algumas coisas para quem não viu. Mas a primeira coisa que chama atenção nisso é onde a imagem, são 2 trabalhos, né? Isso tem que, depois eu passo a palavra, vocês podem retomar. Ou então já faço isso agora. Mas são 2 trabalhos. O do piso superior está projetado numa tela translúcida que flutua no espaço do cinema. E aí isso é um dado muito bonito, porque ignora uma tela de projeção que nem existe mais, ela não está mais lá, a do fundo, cria uma segunda camada, e isso cria uma confusão do que é o cinema, do que é o trabalho, do que está sendo projetado onde. Cria uma confusão, mas é muito bonito porque coloca cada coisa no seu lugar ao mesmo tempo. E o segundo trabalho, ou o primeiro trabalho, está nesse piso térreo, ou segundo piso, que é essa projeção do road movie que a Manuela comentou. Então, entrar nesse sistema complexo, para mim, já é um segundo ensinamento. Mas, antes de continuar, talvez fosse mais interessante ouvir ou da Marcela ou da Manuela como se estrutura essa ocupação mesmo dos trabalhos, 2 trabalhos, dentro desse espaço do cinema. Fico curioso para vocês dividirem. Não sei quem Cada um. Sim, pode ser. Então são 2 salas. Na verdade, o Cine Paissandu, ele nasceu como uma grande sala de 2.100 lugares no final dos anos 50 e no meio ali da década de 80 ele foi dividido em 2 salas. Então, a Sala Independência, que é onde está instalado o Paissandu Drive-In, e a Sala Império, onde está instalado o Caverna Fantasma. A Sala Independência, ela atualmente funciona como estacionamento, uma parte do estacionamento. Tem uma entrada para a Rua Abelardo Pinto, a rua lateral, e dali entram os carros que estacionam ali onde era a antiga sala. E lá está sendo projetado, são 3 vídeos projetados, 3 vídeos de imagens de estrada,
Um foi filmado por mim, o outro foi feito com imagens de arquivo da internet, filmes caseiros, na sua maioria americanos. E um terceiro filme, que é uma colagem de imagens de carros e de estradas de filmes brasileiros da década de 50 até os anos 2000, que foi a época que funcionou o Cine Paissandu. Então, esse é o primeiro trabalho que está instalado no andar de baixo e que é atravessado pelo som da instalação que está no andar de cima, que é a Caverna Fantasma, que tem essa tela instalada, flutuando em frente à tela original do cinema. E nela é projetado um filme que foi filmado dentro das instalações do cinema, do próprio Cine Paissandu. E é um filme que é guiado por uma luz que vai viajando por esse espaço. Então, ela começa ali na antessala, ela entra pela sala, ela sobe para o mezanino, que já é um espaço que o público não tem acesso, e começa a entrar nas salas de máquina, nas salas técnicas do cinema, onde o público também não costuma ter acesso, nos cinemas em geral. E ela vai fazendo esse percurso e mostrando os objetos esquecidos, mostrando as máquinas que ficaram lá, máquinas que não têm relação com a projeção de filmes, são máquinas de, enfim, estrutura de prédio mesmo, coisa de elevador, ar-condicionado. Mas ela vai começando a brincar dentro desse espaço, então projetando a sombra desses objetos, fazendo uma espécie de teatro de sombras de primeiros cinemas, assim, até encontrar a sala de projeção que dá para a sala de baixo, onde está o Paissandu Drive-In. Então, ele tem uma circularidade, assim, ele finaliza aonde começa outro trabalho. Essas são as duas. A Manuela me convidou para escrever o texto e não tinha trabalho. Não. Só teve bem no final o trabalho. E eu estava muito tranquila com isso, você também. Assim, e assim, tem um acaso, além da atuação que você descreveu, eu também fui, durante muitos anos, professora de francês. E parei, não tenho mais feito isso, mas abri a sessão para a Manuela. Então, tinha um acompanhamento 2 vezes por semana. Antes de começar a aula, eu perguntava como está o trabalho. E ela respondia, não está nada pronto. E uma semana antes de montar, ela respondia a mesma coisa. Mas eu acho que essa segurança é uma questão super interessante do próprio trabalho, porque não estava nem a montagem pronta, instalativa, nem o vídeo, assim, durante muito tempo, né? Então, o prazo que a gente tinha combinado para o texto era um prazo que não tinha como cumprir. Assim, eu poderia fazer um texto completamente ficcional, mas a partir de alguma coisa que eu estava supondo que ia acontecer, e daria para fazer isso. Isso era o mais incrível. Porque, no final, assim, era um pouco... Não importa muito. Importa um tanto, assim, claro que tem um efeito, porque daqui a pouco a gente fala mais sobre o vídeo, mas tinha uma segurança do tipo, o espaço ele é forte o suficiente para receber uma instalação e tem uma questão que pode ser discutida, que é o filme, mas já tem uma discussão que é sobre o espaço, e não só sobre o espaço, sobre o tempo. Então, eu acho que aí entra uma questão muito interessante do trabalho, que é uma inscrição no presente, que está falando tanto do trabalho, tanto do passado quanto do futuro, no sentido de tá mexendo com alguma coisa que está em obsolescência, então o próprio cinema enquanto espaço, aquele espaço. Uma inscrição no presente, que é uma sobreposição, então a Manuela vem com uma sobreposição a uma fotografia, praticamente, né? Porque aquele espaço já é extremamente fotogênico. E eu acho que uma das questões que joga o trabalho, assim, que eu acho que eu também tentei falar disso um pouquinho no texto, é sobre a questão de preservação e restauro de todas essas coisas. Então, não é simplesmente uma projeção de filme, porque você está falando do passado e está fazendo uma provocação para o futuro, porque tem uma questão da obsolescência do próprio espaço, e aí, se a gente quiser problematizar ainda mais, tem uma questão da obsolescência do teu próprio trabalho, né? Que, assim, porque está em comparação, então você está comparando o seu trabalho com o trabalho do cinema,
tem algo que fica... O que poderia ser depois, né? Para onde esse trabalho seu vai? Porque também é uma questão de instalação. Como ele poderia ser instalado novamente? Eu não sei se você já chegou a pensar sobre isso, né? Mas é um site específico, assim, é um vídeo, mas também é um site específico, é uma instalação. De certa forma, eu senti que a performance... quase foi um lapso. Mas a vernissage parecia uma performance, ela mesma. Porque a gente estava ali rondando alguma coisa, e muito assim, tentando entender qual era o assunto. Era o assunto do lugar que a gente estava, o assunto do filme, da sua produção, sabe? Tinha uma questão ali, acho que todo mundo estava tateando, assim, e mesmo sem medo, não que isso tivesse algum risco, mas falando sobre muitas coisas ali. Estava muito vivo essa conversa. Eu queria saber se você, o que te ajudou a entender o trabalho antes, o que você imaginou para ele, e hoje, depois de ter colocado ele, depois de ter lançado mesmo, porque o que ele apresentou de questões novas para você? Esse trabalho ele foi construído ao longo desses 6 meses, assim, enfim, como transformar o cinema em ateliê. Foram 6 meses de descobrir o que era para, no último dia, na véspera, 11 horas da noite, ele existir e estar pronto. Mas até lá foram muitas ideias, muitos testes de material, muita coisa jogada fora, muita coisa que vai ficar para outros trabalhos, assim. Mas uma coisa que foi muito interessante de relacionar, assim, como o filme do Caverna Fantasma, o que ele virou e de onde ele veio, é que ele representa também exatamente a forma como eu comecei a me relacionar com o espaço. Então, era eu e o Vieira, o gerente de estacionamento, com a lanterna do celular, olhando, fuçando, subindo e descendo escada, abrindo porta junto, falando, nossa, que legal, olha isso, ai, nossa, demais. E aí ver isso como o resultado do filme, enfim, porque até chegar nesse resultado foi um tempo de entender o que eu poderia fazer naquele espaço. No início, a ideia inicial é uma ideia que não tinha muito nada a ver, acho que nem vale a pena eu falar dela, assim, o que eu mandei no projeto, mas o que esse filme do Caverna, ele nasceu como um terceiro vídeo que estaria instalado na saída da exposição, que mostraria as entranhas do cinema. Então, ele não era o trabalho principal. Mas aí eu comecei a colocar tanta energia nesse trabalho e chamar pessoas tão maravilhosas para colaborar que ele acabou sendo promovido a protagonista, assim. E aí ele foi... foi aí que eu decidi que ele seria o vídeo que estaria instalado na sala principal e que eu precisaria então entender que material seria esse que ele estaria projetado, porque eu não queria projetar na tela, que não existe, né, na madeira. Eu queria que fosse uma tela que tivesse algum tipo de efeito sobre a imagem. Anteriormente era um material que refletia a imagem para o público. Depois ele passou a ser um material que refletia a imagem para o público. Depois ele passou a ser um material que vazava a imagem para a tela. Então, o cinema que se projeta sobre o cinema, é uma tela que se soma a outra, que se sobrepõe a outra, que não apaga a tela anterior. Então, E aí eu acho que depois de aberto, conversando com as pessoas e saindo de dentro da minha cabeça e de dentro só do nosso diálogo assim mais próximo, foram aparecendo, enfim, as coisas para onde o público estava olhando, né? Que era muito sobre a questão do edifício, era muito sobre um encantamento com aquele espaço. Também vim entendendo uma necessidade de falar sobre esse lugar, assim, falar sobre o porquê que ele está dessa forma, falar sobre a impossibilidade também de voltar a ser o que era, mas ao mesmo tempo de pensar o que ele ainda pode ser. Eu acho que esse trabalho ele me levanta ele traz algumas questões novas, assim, sobre pensar a transformação dos espaços na cidade, que é algo que não só na cidade, enfim, a transformação dos espaços, que é algo que me interessa muito.
mas também pensar em como se monta novamente um trabalho como esse me parece assim quase impossível, né? Porque ele o filme ele é o que está sendo projetado, mas ele é também a imagem dele sendo projetado no espaço, né? E é algo que não se repete. E aí, eu estava pensando outro dia, se eu remontar esse trabalho daqui 10 anos, aí pensei, 10 anos, sei lá se essa sala vai existir daqui 10 anos, eu não sei. Pode ser que, sei lá, vire uma igreja mesmo e no fim não tenha como fazer. Mas, enfim, viajei? Não? Tá. Enfim, agradeço que aí, conforme você vai descrevendo o trabalho, fica mais fácil comentar essas relações do que, para mim, eu estou chamando de ensinamento, e que eu vou parar de numerar para não perder a conta. Mas, de novo, fazendo esse paralelo com o nosso campo dentro da arquitetura, nesse exercício eu pedia para os alunos pararem na frente dos edifícios e desenharem. Não como um exercício, não que o desenho seja banal, mas de desenho, mas como um exercício de observação. Porque quando você para e tem que traduzir o que o teu olho está vendo para o papel, você entra num outro nível, numa outra esfera de entendimento daquele objeto. E aí, de novo, o cinema entra nesse exercício, a filmagem, porque eu conhecia o estacionamento, essa parte térrea e o primeiro andar, mas nunca tinha subido para essa sala de projeção. E aí acontece uma coisa muito bonita, que é a adaptação da luz para o olho. Quando a gente entra num ambiente escuro, a gente não vê absolutamente nada, e aos poucos as coisas vão se revelando, independente da fonte de luz. Então, com essa projeção numa peça transparente que flutua, aos poucos o olho vai buscando a informação do que é aquele espaço, que está lá dado como objeto físico, mas está sendo dado também por essa projeção. Então, cria um curto-circuito na retina, que é o que eu estou vendo, é a projeção ou é a realidade? E conforme o olho vai acomodando, você vai entendendo, como nesse tempo do desenho, de parar para desenhar, entendendo o que é efetivamente aquele lugar. E aí, ainda em relação à luz, acontece uma coisa muito bonita, que é isso que a Manuela falou, de andar com a luz do celular. Isso é assim, acontece fatalmente, a gente se segura para não ligar a luz para andar naquele espaço, em respeito à própria projeção, claro, mas é um tipo de inspeção que a gente vai fazendo e que está sendo feito também pelo vídeo. E aí, em alguns momentos, se eu não estiver enganado, ou isso é uma coisa da projeção fílmica, o que era foco de luz projetado dentro do espaço passa a ser um foco de luz que emana da própria tela e, de alguma forma, te cega. Então, fica um exercício de vai e vem, que é você habituar o olho para enxergar com essa luz, ou essa luz também te cegar e não te deixar ver várias coisas. Ou esse exercício também de engrandecer as imagens, que é dado sempre em duas camadas, né? Tanto da luz ou desse zoom, que é o que está sendo projetado na tela e aumentado artificialmente, mas também o que é maior em relação à realidade. Então, eu tentei buscar, mas não achei, o que são aqueles brasões no fundo do cinema. O teu olho se esforça para enxergar aquilo no espaço e, de repente, aquilo aparece grande na tela. É uma coisa muito bonita, porque e depois escapa e você não consegue mais ver e não acha aquilo em qualquer outro lugar. Então, esse tempo que o filme exige para ser visto é esse tempo que os espaços deveriam exigir, ou deveriam ser contemplados para esse tipo de entendimento também. Isso falando
do trabalho de cima. Do trabalho de baixo tem uma coisa, e depois a gente pode voltar nessa da remontagem, né? Mas comentar antes do de baixo. A Manuela já falou que é uma edição, uma montagem, né? Só um dos vídeos é uma produção sua, claro, todos são produção sua, mas o outro trabalha com imagens pré-existentes. E aí isso também interessa, porque quando a gente pensa em restauro, claro, no senso comum as pessoas falam que é voltar ao passado ou olhar para o passado. Claro que isso acontece de alguma maneira nesses trabalhos que têm essa matéria documental, mas para mim é um trabalho que parte do presente, porque não tem um histórico do edifício, não tem um histórico dos cinemas. É aquela sala no momento em que ela está hoje. Talvez daqui 10 anos vá ser um registro do que foi um passado. Hoje não, hoje é aquilo, como se encontra. E é assim que deveria ser também nos restauros de arquitetura, desses espaços da cidade. A gente não está olhando para o que era antes, mas para o que é hoje também. Mas estou subindo e descendo as escadas do cinema. Voltando para essa projeção que está no que é o estacionamento mesmo, que são essas montagens todas, num primeiro momento pode parecer que aquilo não tem tanta relação com o edifício em si. Claro, tem uma relação grandíssima com o drive-in ali, né, com os carros parados. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada quando a gente estava lá. Eu e a Manuela, a gente estava parado, conversando, e eu dando algumas olhadas para o vídeo. Chegou uma pessoa, apertou o controle do carro, que deu uma disparada, iluminou ali, e a mulher subiu e falou assim: gente, desculpa, não queria assustar vocês. E eu achei engraçado isso, porque eu não consegui reparar se em algum momento ela olhou para a tela para entender o que estava acontecendo ali. Eu acho que não, no final das contas. Mas eu acho isso bonito, porque quando a gente vai discutir obra de arte em espaço público, para mim, o mais relevante é ter a possibilidade dessa fruição e não a garantia dessa fruição. Então, se as pessoas estão entrando nesse estacionamento, parando o carro e não estão nem percebendo aquele vídeo passando, a gente não tem controle sobre isso. Mas saber dessa possibilidade de que alguém pode parar e se questionar o que está acontecendo, já é alguma coisa para pensar o que aquilo é um cinema e não um estacionamento, e por aí vai. O que são esses drive-ins? São pistas que vão sendo lançadas para a gente. Então, acho que o trabalho tem nos oferece essa possibilidade, uma vez instalado ali. E poderia acontecer em outros lugares, né? E aí, sem querer dominar, mas falar de coisas que eu acho, já que a gente, mudando de prédio, inclusive, já que a gente está na Olido e não no próprio José Paulino, tem uma coisa que a região do Paissandu, na verdade, ela é ainda, né, mas foi muito caracterizada pela cultura circense em São Paulo, desde o final do século XIX até hoje. E até hoje, entre aspas, a prova disso é o Centro da Memória do Circo, que ocupa o térreo desse prédio, que busca um pouco trazer essa memória, fazer essa ponte. E no lugar onde está o José Paulino hoje, é onde era montado o circo, a lona do circo mesmo, com palhaço Piolim, etc. Então, aqui sim, esse centro de cultura, que vai reavivar essas atividades e tudo mais, está falando desse passado que não existe mais. O trabalho da Manuela está falando não de um passado, está falando de uma coisa que existe, é uma estrutura existente. O que é esse cinema, né? Ele não deixou de ser cinema enquanto arquitetura, deixou de ser cinema enquanto uso. E aí, então, fiz essa digressão para a gente pensar no que é passado, no que é presente e no que pode ser
futuro, né? Vem uma outra coisa que talvez vocês tenham acompanhado, que são esses processos de pedido de tombamento do Cine Belas Artes ou do Cinema na Augusta, que cá entre nós, não posso falar, já que está sendo gravado, porque você tomba o prédio, não o uso que se faz dele. Então entra um outro ensinamento que é que uso a gente faz do que é considerado patrimônio. Claro que é um uso de segunda mão ou menos nobre aquele cinema ter virado estacionamento. Mas será que não é incrível poder parar o carro e se deparar com uma projeção quando essas coisas se encontram, não só o estacionamento? Então, tirar um pouco de novo, esse preconceito de que existe um uso, claro, existem usos mais adequados que outros, mas de que a coisa ali não pode acontecer, por exemplo, como um estacionamento. Será que se aquilo virasse um supermercado seria melhor? Será que teria como ter uma projeção? Será que a gente conseguiria ver esse brasão que está no fundo e por aí vai? Então, eu acho que a forma como as obras ocupam esse espaço também nos ensinam a pensar nessa transição entre passado, presente e futuro de forma menos categórica, assim, do que as coisas podem ser. Eu não sei se ele tanto ser remontado. E eu não sei quanto, eu acho que a Marcela também pode comentar isso, porque ela passa por isso no área, que é o quanto você reproduzir isso como imagem em uma outra mídia, independente da gente chamar de site specific, o quanto perde muito da obra em si, né? No caso da Marcelo Arias, como espaço virtual e momentâneo, né, que acontece no tempo, naquele determinado tempo, e no caso da Manuela, nesse espaço que está assim agora. Então, o que seria projetá-lo em outro lugar, em outra mídia, mas mesmo nesse lugar, se ele voltasse a ser um cinema restaurado? Não sei se seria a mesma coisa. Então, pensar nessa... Acho que sobre essa questão da conservação da arte digital e também fazendo um paralelo com uma prática outra minha, que eu acho que entra muito em jogo quando a gente vai pensar esse tipo de reapresentação, que é a tradução, né? Então, temos o original, e no teu caso, tudo é muito literal. Assim, é muito incrível como tudo se acopla dentro de um léxico que está fechado, porque você está fazendo um cinema dentro de um cinema, mas isso não é simples, não é só isso. Você está fazendo um cinema sobre o cinema, esse sobre tanto preposição quanto a propósito de. Então, é um cinema sobre cinema, é uma tela na frente da tela. É o cinema assunto, é o cinema meio. Mas, enfim, voltando um pouquinho também, então, em relação à curadoria de arte digital, eu acho que ela oferece um desafio que é um pouco maior do que uma curadoria normal, tradicional, de mármore, vamos supor, de uma escultura, porque já sabe suficientemente sobre o material para saber como lidar com aquilo. Mas as mídias digitais, elas têm uma complexidade muito mais rica. É meio que o curador, se ele vai se propor a fazer isso, e isso a gente só se deu conta fazendo, porque não é que nem eu nem a Lívia somos especialistas em restauro e preservação de arte digital. Um trabalho que foi feito há um ano, ele não pode ser feito novamente porque o software ficou obsoleto, ou porque ele foi feito ao vivo. Então, mostrar o que foi feito ao vivo já não é mais o trabalho. Então, a gente foi se deparando com um monte de questão que cada trabalho trazia, que assim, a gente teve um momento que, depois de ter feito 30 trabalhos, a gente começou a entrevistar todos os artistas. E era um trabalho infinito, porque a gente estava tanto fazendo o trabalho de curadoria dos próximos, e quando a gente tinha que olhar para tudo que a gente já tinha feito. Sobretudo quando apareceu o NFT, porque a gente gostaria de conversar com alguns artistas, perguntando, teria interesse, assim, o que seria? Ou, uma vez a Pinacoteca adquiriu um dos trabalhos e a gente entregou um trabalho que não tinha mais como ser refeito, porque o YouTube não permitia mais que você pirateasse a Globo,
por exemplo, que a gente estava prateando a Globo para passar o trabalho do Nuno. Não tinha mais esse efeito, não tem como que a Globo derruba. Então, a gente foi entrando numa escavação assim, que é meio sem fim, porque cada trabalho tem uma questão muito própria. Mas, voltando ao seu trabalho, Manuela, eu acho que essa questão da tradução ela é muito latente, muito interessante no teu trabalho, porque o cinema entra como assunto e como tema, né? Como meio, como eu disse. Mas, por estar uma coisa dentro da outra, uma coisa sobre a outra, tudo vai se refletindo de um jeito que vai se iluminando. Por exemplo, a própria lanterna que a gente usa para andar lá dentro é a lanterninha do cinema, que é também uma coisa super tradicional do cinema. Então, tem uma lanterninha que te leva na sua poltrona. E aí, a tela sobre a tela. Então, qual que é a tela? É a tela que você está mostrando, mas e a tela... Então, ela ficou com uma moldura atrás, né? Então, você está fazendo uma inscrição sobre a tela, de certa forma, sobre a tela original. E não para. Então, essa questão lexical, ela vai... Então, a tela, o cinema, tudo vai assumindo um sentido duplo. A luz... e aí tem uma questão interessante, que é a fotografia também, né? Então, quem fez a fotografia do seu filme? É uma pergunta, então deve estar nos créditos. Mas quem fez a fotografia do teu trabalho? Porque é uma pergunta também que eu te fiz. Você já fotografou? Então, foi semana passada. Que é um super desafio. Como fotografar esse trabalho? Ele é totalmente escuro. E ele é pouquíssimo instagramável. Então, tinha muita gente lá e assim, é tudo meio frustrado o tipo de registro que você fez dele. Eu não sei como que você vai resolver isso assim como registro, porque você está criando, além de tudo, a questão do cinema como registro, criando um problema de registro do teu trabalho. Então, a luz é uma questão, né? A luz, a fotografia vira uma questão, que a fotografia passa a ser praticamente outro trabalho. Eu imagino quando ficar pronto o teu álbum de fotos da instalação, é um outro trabalho. E vai ser isso que vai sobrar, assim, também, né? Você pode comentar um pouquinho, assim, se quiser. Isso é uma coisa que eu estou entendendo agora também, porque a gente foi fazer as fotos na terça-feira, eu fui filmar com o Fran no dia da abertura, e aí, assim, é difícil, assim, porque no final não dá para entender, assim, não dá para registrar de forma... Acho que vai ser impossível registrar de forma satisfatória esse trabalho. Eu acho que ele vai ficar muito melhor registrado na memória das pessoas do que fisicamente em arquivo, assim, porque realmente eu estou entendendo que isso é um novo trabalho. Eu e o Fran, a gente vai refazer as filmagens, enfim. Já pedi um monte de ajustes para a Julia Thompson, que fez as fotos. Só uma perguntinha, a questão do som também. Uhum. Também tem o som do trabalho e o som do ambiente. Eu não lembro se tinha som do ambiente, isso eu me esqueci. Você tinha pensado, a princípio? Você tinha pensado em fazer um som do ambiente, assim, da sala, como se tivesse uma sala de espera? Eu não lembro se isso acontece. Não acontece. Ia ter uma sonorização ambiente. Isso você descartou? Eu descartei, mas é uma coisa que aconteceu também, porque o som, a trilha sonora da Juliana R., ela vaza por todos os espaços. Ela vaza para a sala de baixo, ela vaza para a antessala, ela vaza para a escada. Então, acabou que virou uma trilha por várias, assim. E eu acho que é muito, muito bonito. Assim, eu fiquei com medo do drive-in ficar todo silencioso e aí ficar aquela projeção lá, aquele silêncio, aí você fica, tá. Então, quando eu vi que o som vazava para baixo, foi incrível, assim, porque criava toda uma outra sensação do espaço. Mas o que eu acho que vai acontecer agora é que a gente vai fazer esses registros, mas o filme vai circular também como filme. Ser exibido como filme mesmo, e ele tem totalmente outra materialidade quando ele é projetado numa tela que não vaza. Tem uma coisa legal que acontece na tela do Caverna, que é quando a luz aponta para você, a gente vê a tela, ele revela o dispositivo da projeção daquele lugar. E quando isso acontece numa tela de cinema mesmo, ele não revela nada, né? Você só vê a imagem.
isso é impossível de reproduzir, mas do som, que é outro ponto que eu acho que vale a pena prestar atenção, esse vazamento, ou esse som ambiente, porque a Manuela estava exatamente explicando isso, desse vazamento, quando a gente estava embaixo, depois a gente subiu. E também aconteceu uma coisa incrível, porque a gente entrou na sala no momento que o filme começou. Então, fica uma sugestão, poderia ter uma sinalização, porque ele pode parecer um filme, ou talvez, não sei, em looping, mas não é. Ele tem uma narrativa, ele tem começo, meio e fim, de alguma forma. Então, recomendo que vocês comecem do começo, parece uma obviedade. Porque no fim tem isso do som, as últimas imagens são exatamente desse primeiro pavimento, desse térreo, com a captação do som natural desse espaço, dos carros, inclusive, desse trânsito, digamos assim. Então, de novo, dá um tilt de saber o que é ficção ou realidade, ou o que é a gravação, o que é a realidade, porque você começa a ouvir esses rumores de carros, e então é quase o contrário, é o som de baixo virtualmente vazando para cima, porque o som está lá em cima, ele foi gravado, mas você passou por ali, você reconhece aquilo. Isso também é um dado que, se esse vídeo for projetado num cinema ou visto numa tela de computador, esse dado vai se perder como dado sonoro, que é dado sonoro espacial, né, também. Só para comentar que isso, achei outra coisa incrível do vídeo. E tem também o som que vaza do estacionamento ao vivo para a sala de cima, assim. Então ele fica todo o tempo um contaminando o outro, assim, alarmes, portões, buzinas, enfim. Tem mais uma questão do arquivo, né? Ainda vou encontrar um termo para isso, mas como essa literalidade do arquivo, então a literalidade da luz, a literalidade da fotografia, a literalidade do cinema, da tela, tem a literalidade do arquivo. Então, o arquivo das imagens que você usa, por exemplo, né? Tem um pensamento sobre arquivo permanente no trabalho. Então, arquivo como memória. Então, o cinema como memória, as imagens que você usou para o drive-in são colagens que não são suas, são imagens de registro. E tudo vai se reverberando, assim, muito. Isso acho que não foi uma coisa prevista, mas talvez o fato de colocar uma coisa dentro da outra ficou uma coisa dentro da outra, mas reverberando com um espelhamento muito interessante, assim, uma coisa de réplica, mas é um mimetismo, mas ao mesmo tempo criativo, né? Tem uma questão de uma novidade que não é só uma questão de comentário, né? Você tem uma abertura ainda de interpretação que não fica só fechada ali dentro. E acho muito também pertinente, Pedro, essa questão da nostalgia, né? do original. E também interessante que não tem como tombar o uso. Você vai tombar o edifício. Eu não tinha pensado nisso. Porque o que seria, né, o tombar o uso é tombar o comportamento. E mesmo o cinema hoje, assim, enquanto eu estava lá, a gente estava falando, é impossível restaurar esse lugar porque ninguém vai ver. Como você vai encontrar, você vai pôr 2.000 pessoas no cinema? Que filme vai ser esse? Porque você pode assistir no seu computador, na sua casa, você não precisa estar. Mudou o modo de assistir o filme. Então, aquilo já é obsoleto, não só pela sala como ele se encontra, mas ele é obsoleto porque ninguém mais usa daquele jeito. E não tem como fazer nenhuma tradução, nenhum restauro sem pensar o contemporâneo, porque são as ferramentas que a gente tem em mãos. Então, eu não sei se foi tão premeditado tudo isso, mas eu achei que teve um efeito muito interessante dessa coisa dentro da outra. Porque ficou um mimetismo, mas sem responder ao que deveria ser. Não tem a questão nostálgica, tem uma nova inscrição. Né? Estou fazendo uma nova inscrição com os recursos que eu tenho e os interesses que eu tenho na minha produção. E isso ficou muito bonito, assim. Eu acho que foi um sucesso meio que
talvez justificasse a sua confiança também, de falar, não está pronto, mas vai dar certo, porque é uma coisa dentro da outra. Eu acho que teve uma das primeiras conversas que a gente teve, que eu ainda estava, enfim, não fazia a menor ideia do que seria, que a gente falou um pouco sobre, eu talvez usar alguns projetores de slide, algumas coisas assim, e que você falou sobre essa questão da nostalgia, de usar... você me fez uma provocação sobre pensar um outro tipo de sobreposição de tecnologias recentes nesse espaço abandonado. E aí essa conversa que a gente teve, ela foi bem importante porque realmente aí me fez parar de tentar acessar um lugar de passado naquele lugar e tentar acessar um lugar de presente. E aí, enfim, tudo que veio depois disso foi muito em decorrência dessa percepção, assim, dessa conversa. Mas várias pessoas comentaram assim, que pena, né, que não é mais o cinema. Poxa, seria tão legal se voltasse a ser e não sei o quê. Você acha que tem alguma chance, enfim, dos donos verem que, sei lá, seria legal? E não, né? Acho que... O que vai passar? As pessoas mal vão ao cinema hoje em dia. E eu acho que projetos como esse trazem muito mais público do que traria uma sala com uma programação fixa. A gente tem o Olido aqui do lado, então também por que teria outro, sabe? 15 passos de distância. Mas eu acho que é muito legal a gente poder pensar isso, que outros usos não tão deslocados da proposta original podem, né, acontecer lá dentro. Sei que algumas pessoas se interessaram em propor coisas, me pediram contato, passei contato. O pessoal lá é super aberto a projetos, então acho que talvez e possivelmente vai rolar outras coisas assim lá no futuro recente, no futuro próximo. Porque não é só a tela, né? Às vezes que a gente foi lá, subir a escada, agora está limpo, mas várias vezes que a gente foi lá, era puro cocô e xixi de gato em todos os lugares. Dava para ver que aquilo era um acúmulo do tempo, né? Estava fechado e abandonado naquela escuridão há décadas. E aí, agora? Como falar sobre a experiência de subir a escada? Então, sei lá, um trabalho poderia ser remontado, seria uma viagem, uma experiência virtual de entrar nesse lugar e que você tenha o registro e, sei lá, pode ter um diálogo que aconteça lá dentro. Eu estou só... porque minha cabeça não para de pensar esse tipo de coisa mais, mas uma digitalização do própria experiência, não sei. Isso é interessante. E... Sim. Posso te pedir para falar no microfone para poder gravar? Acho que tem uma dimensão do cinema também, que é a própria ideia de sonho e fantasia, né? E dessa projetações, projetar futuro. Fico pensando um pouco nessa ideia. E na ideia de ruína também, enquanto que isso só é possível porque, graças a Deus, esse espaço estava abandonado e estava assim, né? Então, graças a uma ideia de decadência, isso é possível de ser feito e ser projetado, né? É possível propor uma sala de cinema em que os primeiros espectadores são os carros, né? Quando eu entrei na sala, eu entrei primeiro pelo drive-in, entrei de carro no escuro, né? Então, teve essa sensação de entrar, ter pessoas no meio da pista, manobrar no escuro, separar o carro e ficar vendo aquela tela. E ter esse monte de carro do lado e você não saber se tem gente dentro ou não vendo, né? E aí também um pouco de sensação de que quando a exposição acaba, a tela deixa de projetar, os carros continuam vendo aquela imagem, né? Fico pensando também no ficção científica, né? Com que esses carros sonham, né? Eles estão sonhando de estar em alta velocidade nessas estradas. Então, fico pensando nessa dimensão mágica do cinema, né? Que a própria ideia de lanterna é lanterna mágica, né? Aquela tela que você entra no cinema, está escuro quando o filme está começando, aí vem essa lanterna que revela, né? Você revela aquela transparente e revela o fundo do cinema e você consegue navegar também pela curiosidade de, caraca, tem umas coisas ali mó estranhas, você consegue ver o buraco está projetado, o buraco está no fundo. Então, eu fico pensando muito nessa dimensão mágica, nessa dimensão de... Entendo a ideia de literal, mas eu acho que
ele não se encerra na própria ideia de cinema. Acho que ele se projeta e se lança para uns lugares que eu acho que o cinema produz, né? De ficção científica, de absurdo, de fantástico, né? De você entrar naquela sala, quando a gente foi junto, enfim, de ficar andando por aquele espaço e ver aquele ratinho morto, de ver uma lata de Coca-Cola de não sei quando, daquela poeira acumulada, né? E de ser muito divertido, porque tem uma graça muito própria de terreno baldio, de casa abandonada, de ruína, né? Então, essa decadência tem esse sentimento triste e, ao mesmo tempo, é divertido pra caramba. Tipo, que bom que estava assim, porque só por ele estar assim que torna o negócio mais legal. Porque se ele tivesse bem cuidado, não ia mover. Não ia mover. Se fosse uma tela assim, entendeu, né? Então, tem esse espaço de fantástico, né? Que eu acho muito bonito de olhar e pensar. E aí tinha uma outra coisa que me fugiu, mas acho que era isso. Uma leitura que a gente não fez muito, Manuela, mas que está aí, né? Assim, do cinema, é que não é drive-in, né? Assim, não tem ninguém que vai ficar dentro do carro assistindo o filme. Então, ele também obsoleta o drive-in como o uso que era. Então, drive-in você assistiu o filme do carro. Nesse caso, ninguém vai ficar lá dentro. Então, tem uma questão do maquinário, que também é uma coisa muito ficcional, uma coisa também que tem uma coisa de ficção científica, assim. Os carros agora assistem filme. Uhum. É um espaço não humano, materialista. Pode ter uma outra crítica ainda, a gente pode ir longe aí. Mas não é interessante também que o uso do drive-in também você está ressignificando ali. E por um acaso, porque a sala de cinema virou um estacionamento hoje. Né? E tem uma coisa, um dado histórico que é interessante, é que essas salas de cinema, enfim, da década de 50, elas vêm em resposta a um plano de cidade que era um plano rodoviarista. Então, é isso, a cidade para os carros, enfim, com essa ideia de expansão, né, desse centro. E aí, no final, quem ficou ocupando o cinema foram os próprios carros. E também uma questão muito cultural. Em São Paulo faz sentido ter uma garagem desse tamanho, nos Estados Unidos. Na Europa, não. Você não tem um espaço... Assim, acho que é uma coisa quase arqueológica você ter um espaço... Um dia poderia ser, se a gente fizesse um grande uso de transporte público, um espaço também seria... Essa sociedade, então, há 20 anos atrás, tinha isso para guardar carro. Acho que a tendência não é essa, mas poderia ser. Então, em Paris, você não encontra estacionamentos desse jeito, desse porte. Uma sala vazia para isso, porque ninguém usa carro. O transporte coletivo tem uma discussão também de localização, de contexto cultural mesmo. Eu percebi isso muito agora que eu estava pensando como, enfim, circular esse trabalho não seria circular exatamente esse filme em esse tipo de instalação com esse filme em outros lugares, mas seria como fazer isso a partir de outros espaços. E aí, como eu vou fazer uma residência fora, eu fiquei, vou pesquisar, ver se tem cinemas abandonados que viraram outra coisa. Não tem, nenhum cinema foi abandonado, nem virou outra coisa que não um cinema lá. Então, muito menos ocupado por carro. Então, uma coisa hiper específica, assim, da relação de São Paulo mesmo. Só para, enfim, informações privilegiadas que não estão no crédito ou no texto, mas quando a gente começou a falar do som também, a Manuela contou, desculpa, não vou lembrar os nomes, que quem fez a trilha pesquisou qual seria a trilha sonora do primeiro filme exibido no cinema, no Cine Paissandu. E é muito bonito que a gente não precisa efetivamente saber disso, mas existe uma pesquisa que culmina no som, que vem desse lastro de pesquisa histórica mesmo, e que não é secundário. Talvez a gente não precise saber como dado, mas está lá. Isso acho que é interessante, de novo,
trazendo para as minhas pesquisas, entra como esse dado de levantamento histórico. Não é também ignorar o que foi o passado, às vezes é uma coisa muito sutil. Por exemplo, a música do primeiro filme que foi projetado ali. E aí um último comentário que eu queria fazer, arriscando um diálogo com a Marcela, que trouxe a questão da literatura, e eu acho que quando ela fala literal, me corrija, claro, não é literal no sentido literal, mas da literatura, né? E aí tem uma outra produção que eu gosto muito de comentar, que me ensinou a pensar restauro, que foi o último livro da Beatriz Bracher, que chama Guerra, que ela faz uma edição, não de vídeos, mas de textos sobre a Guerra do Paraguai. E, no final das notas introdutórias, ela vai escrever uma frase que não vou saber repetir fielmente, mas é assim: as notas de rodapé e essas notas introdutórias e alguma outra coisa são minhas. Nenhuma outra linha desse livro, que é um livro gigante, foram escritas por mim. O que é isso? Isso é uma obra de revisão histórica, de passado? Para mim, não. É claro, está trabalhando com documentos, mas é um produto do presente, porque a edição é feita agora. O que ela imprime nessas escolhas é agora, e não exatamente toda essa leitura. E para mim funciona exatamente, deveria funcionar exatamente igual no restauro. Estou falando para os arquitetos nesse caso. A gente deveria inserir notas de rodapé, deveria conhecer os documentos, mas não deveria escrever mais nada. E é um pouco o que a Manuela, de novo, para fechar os ensinamentos, faz nesse espaço. Ela projeta uma imagem, ela coloca uma tela, mas depois que ela sair dali, o Cine Paissandu continua como ele é hoje. Não tem um revisionismo do que foi. E, claro, aponta possibilidades para o futuro, mas também não está marcando isso de forma restritiva. Então, eu acho que seria o meu último comentário para devolver para a literatura essa sofisticação, que às vezes não precisa ser anunciada, mas está dada na obra, no projeto inteiro. Então, parabéns. Só para... Tem um amigo meu que não pôde ver o trabalho montado porque ele mora fora, mas eu mandei o filme e, enfim, pedi opiniões sobre o corte. E aí teve uma coisa bem bonita que Pedro falou, que chama muito a atenção a luz, mas mais do que a luz, o retorno do espaço para a escuridão, toda vez que ela vai embora. Então, essa imagem que você trouxe é exatamente isso. Depois que a projeção apaga, depois que a gente se retira, ele volta para a escuridão. Olá. Eu não sei se eu perdi o comecinho, então não sei se vocês já comentaram, mas ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando muito sobre a ideia de caverna. Porque eu tive uma experiência, uma vez que eu fiz uma intervenção num cinema, era a ruína de um cinema demolido, que a gente passou o último filme desse cinema, e por muito tempo eu fiquei pensando sobre essa questão da obsolescência, né? Mas hoje, acho que tem uma coisa nova, assim, que eu não tinha notado, é um pouco do cinema como essa arqueologia da atenção, e de como que o cinema, ele era um aparato muito sofisticado, ele é um aparato arquitetônico muito sofisticado, de quase que neutralização da experiência em prol de uma experiência de visão única e espetacular, né? Não só de visão, mas de imersão na fantasia, que desconecta você do espaço presente, né? A hora que a luz abaixa e a poltrona te deixa confortável, é como se você estivesse saindo espacialmente do lugar material onde você está, né? E a caverna é o contrário, assim. Desde a época que eu fiz essa intervenção, eu fiquei pensando muito dessa relação que o cinema cria entre o espetáculo e o espectador, né? E a caverna coloca o espectador num lugar muito mais que é do teatro
e do teatro obsoleto, esse teatro também que se viu o cinema aparecer e teve também que se tornar mais interativo, mais provocativo, para compensar um pouco. E eu achei que eu também estou fazendo como a Marcela falou, eu também ainda não vi a obra, pretendo ver hoje. Mas me está deixando muito instigado essa questão de... Fiquei muito curioso, queria saber como vocês viram esse espectador percorrendo essa caverna, né? E como foi a escolha dessa palavra? Porque me parece que essa palavra também produz um espectador diferente. Quem entra numa caverna não está indo para prestar atenção no imaginário que ela vai criar, mas nela própria. E como o trabalho fez o cinema virar o objeto de atenção. Ele era um aparato feito para você tirar sua atenção, mas agora ele é o foco da atenção. E aí eu queria saber se isso gerou algo na experiência das pessoas que chamou a atenção de vocês. Eu adorei esse comentário, porque realmente, assim, a experiência... Assim, e é interessante porque você não viu ainda o trabalho, mas parece que você já viu. Porque a experiência de espectador desse trabalho ele é muito diferente de uma experiência de cinema, assim, porque é isso, você está a todo momento muito interessado no espaço e você vai, enfim, meio desvendando ali, entendendo por onde você entra, por onde você sobe, o que tem ali, e aí tem uma antessala assim que te recebe, e a iluminação ela foi pensada para ser um pouco uma iluminação meio cenográfica, mas também meio de sítio arqueológico. Então, uns foquinhos de luz, que você vai, enfim, descobrindo o espaço na medida que você vai andando por ele. E quando você chega na sala de projeção, na sala de exibição, você é convidado também a andar por ali, a olhar o que tem em volta. Você não fica numa experiência de cinema, né, totalmente... enfim, o corpo apagado, né, para você prestar atenção ali. Não, o corpo tá presente a todo momento, assim. Então, tem tudo a ver, assim, com essa coisa da caverna. Mas a imagem da caverna ela veio também porque eu tinha muito uma sensação, pensando nos cinemas de rua, de que eles eram quase uma fenda no tecido da cidade, assim, sabe? Você está em São Paulo, de repente você entra por uma porta e você está entrando em contato com as coisas da ordem do sonho, da fantasia, da ficção. E aí foi essa imagem também que eu quis trazer, assim, quando escolhi o título do trabalho. Cinema erótico também, né? Sim, que também é um pouco da coisa vernissage que você falou, que ficava todo mundo no escuro, assim, conversando, enfim. Acho que tem uma... sim, tinha algo de erótico, de cinema pornô. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Sim? Obrigada. Obrigado. Tô refletindo assim ainda, e também não fui lá ver assim, né? Mas eu acho que ele é também não vi. Eu acho que é um trabalho muito hipertexto e conhecendo também os seus trabalhos, as coisas que você faz assim. É uma coisa de entrar nesse espaço, imaginar esse espaço. É um trabalho que é sobre cinema, mas ele é sobre cidade, mas ele é sobre histórias, mas ele é sobre a história da própria história, ele é sobre a história da indústria, ele é sobre a história da cidade. Não é? Tipo, eu acho que tem muitos textos ali em uma trama. E eu acho que o sentido que eu achei muito forte, assim, foi de a imagem latente, assim, que fica para cada um, ela é muito potente, no sentido de imaginar o que pode ser isso, imaginar o que a partir disso existe,
olhar para, né, e o próprio carro como esse recurso interface, né, que você olha para frente, olha para trás, já está tudo enquadrado. E os seus trabalhos também acho que trazem essa coisa hipertextual no sentido de brincar com a escala e a materialidade e a interface da coisa sendo, não sei, um pouco absurda, assim, no lugar, né? Eu lembro de uma para-brisa de um carro, uma paisagem que você vê, uma super imagem, uma parede. Eu acho que esse trabalho de agora ele encapsula, exponencializa e traz um pouco a escala e investigação desses vários trabalhos em uma ordem de cidade mesmo, assim. E esse sentido arqueológico dessa caverna, assim, também é muito rico, assim, tipo, não sei, tem muitos comentários possíveis, assim, que dá também para eu analisar, né, tipo, mas eu acho que ele é uma provocação também no sentido dos acabamentos, dessa presença ativa que você precisa ter para navegar por lá. E não sei, um momento de cidade muito muito curioso, assim, né? Acho que depois da pandemia, tipo, a pandemia foi também, né, uma grande baixa para o mundo inteiro em muitos sentidos, assim. Acho que o mundo atualizado, aqui onde a gente está, eu não sei, essa ideia de cidade que foi configurada por moldes americanos, por essa coisa carrocrata, por essa cidade que era, né, entrar lá, o indivíduo materializado no carro, esse sonho que se estima do que se consome, né, uma casa, um carro, então as pessoas compram um carro, então você é o carro, então você entra lá como um carro. Esses recursos projetivos também da materialidade da pessoa que passa lá. Mas eu acho que ele acontece numa hora muito boa, assim, sabe, numa hora muito boa e com essa sutileza de não fechar o contorno exatamente do que cada um vai tirar de lá, assim, sabe? Ou vai projetar ali, essa coisa dos fantasmas que cada um vê ali, das projeções que cada um faz ali, desse potencial, assim, também, eu acho. E penso muito também na vocação desse espaço, assim, né? Ou desses espaços, né? Para além do uso em si, mas a vocação que uma escala dessa traz, né? Ficar não só pensando em novos usos, mas esse tipo de intervenção, eu não sei, parece que como que isso não acontece o tempo inteiro em vários espaços e tipo as pessoas não fazem isso, assim, né? Tipo, essa cidade é isso, assim, né? A gente tem muitas cavernas aqui dentro, assim, né? Não é só esse patrimônio que está assim, e esse lugar é esse patrimônio, assim, né? Tipo, e como que a gente cria sentido para ele, sentido a partir dele, sentido com ele, como que a gente usa ele como experiência também para produzir sentido para as pessoas e energizar a partir de que essa realidade aqui pode ser, assim, né? E acho que ele é feliz nesse lugar de dar um contorno, ser um hipertexto para a cidade, cinema, imagem, imaginação, sonho, fantasia, circo, né? Tudo isso assim, mas ter essa sutileza de não necessariamente revelar o que é, né? E sim deixar né? Vocês estavam perguntando assim, né? O que será que era o assunto? Era o trabalho, era a arquitetura, era a imagem, o cinema? E acho que sem ter visto assim para mim e acompanhando de fora assim, né, o que você faz assim, acho que esse é um dos grandes êxitos dessa realização, assim, sabe, tipo de movimentar e energizar mesmo esse potencial em um lugar que tá ali e muitos outros estão assim também, né? E como que a gente aqui hoje, né, essas pessoas fazendo isso nesse tempo aqui agora que já correu, como que a gente segue produzindo sentido nisso? Acho que isso foi muito é uma, né, que nem um processo fotográfico, né? O que foi se revelando com o fazer disso mesmo, para mim também já aponta coisas e também um caminho de interface de muitos assuntos que é muito necessário, né, para as pessoas entenderem que esse lugar é aqui, é agora, né, não é agora, assim. Mas muito pontual também, assim, né, tipo, enfim, panorâmico, abstrato, assim, mas acho que foi uma realização muito feliz e muito que costurou muitos assuntos, assim. E fico curioso para ver o que vem, assim, também, né, com certeza.
Pode ser, sim, 2 minutos e meio. Só na continuação, eu acho que, como não tem registro, não tem possibilidade de registro, seria muito interessante ver esse lugar como um lugar de encontro, né? Então, vamos tomar um café lá hoje e, sei lá, uma família que leva as crianças, ou um encontro romântico, não sei. E aí depois fica na memória de alguma forma. Nossa, lembra? Era um lugar assim, assado, não lembro muito bem, acontecia tal coisa. Eu acho que a sobrevivência dele, agora sem arquivo, tem um grande potencial de ser narrativo. Então, vamos visitar, convido pessoas. Vou fechar com um comentário, não é negativo, é uma provocação para fora do trabalho, mas dentro do projeto, que é, já que você falou da relação da cidade, inclusive, quando eu cheguei para visitar o trabalho, eu fiquei procurando a sinalização dele, como ele estava sinalizado. E a Manuela falou assim, talvez não tenha ficado muito bem e tal, mas tem uma placa lá fora. Eu sempre chego a pé, andando, porque eu adoro caminhar. E a placa está voltada para o outro lado, está do outro lado do pilar, que talvez seja o lado de quem entra de carro. Ou, não sei, a gente não vai responder agora. Por que ele está lá, né? Se foi onde deixaram colocar, se foi intencional. Mas isso não é exatamente uma crítica, para a gente pensar a que está condicionado, inclusive, essa sinalização do projeto numa escala de cidade, e não a do Instagram, que a gente se envia e tudo mais. Eu, passante, como eu entro lá. Fecho com isso só para a gente pensar que ainda dá para pensar muita coisa a partir, não da obra em si, mas do projeto. Obrigado e parabéns de novo. Eu só vou encerrar agradecendo todo mundo pela presença, agradecer a Pedro e Marcela, pessoal do Centro Cultural Olido também. E é isso, vamos lá ver o trabalho, então.